Conectadas, capítulo 31, Raíssa. Eu estava arrasada, completamente arrasada. Era como se a Ayla tivesse arrancado meu coração e pisoteado ele várias vezes antes de devolvê-lo. Podia sentir os fragmentos despedaçados destruindo tudo por dentro, provocando uma dor forte, lancinante. Ao mesmo tempo, por incrível que pareça, também tinha outro sentimento ali. Era uma sensação quase desconhecida, havia muito tempo esquecida. Eu, Raíssa, sem fantasia, sem papéis para interpretar, estava me sentindo viva. Tive tempo suficiente para refletir sobre tudo isso depois que a Ayla foi embora correndo. O nosso ônibus só estava marcado para sair às 6 da tarde de São Paulo e não tínhamos nem almoçado ainda. Tinha muito tempo pela frente e muita estrada também. Depois de voltar ao evento de cosplayers e pedir desculpas pela minha fuga repentina, me juntei aos outros vencedores para tirar fotos com o pessoal que fazia fila. Léo teve a oportunidade de aproveitar o fim da feira sem ter que ficar tentando me animar, e eu consegui me distrair um pouco. Para falar a verdade, depois de um tempo comecei realmente a curtir aquela coisa toda de ser famosa por alguns minutos. Muita gente me pediu para gravar áudios com a voz do Orlamian ou interpretar novamente algumas falas dele. E foi durante esses 15 minutos de fama que me ocorreu. Aquela sensação no meu peito, aquele aperto doloroso misturado à felicidade. Era a primeira vez que algo tão intenso, tão poderoso, tomava conta de mim. Antes disso, era como se eu estivesse anestesiada pelas mentiras, como se eu estivesse vivendo minha vida no automático, existindo nos níveis mais básicos que alguém poderia funcionar. Agora que eu estava me assumindo e tinha contado a verdade a Ayla, finalmente estava retomando o controle da minha vida. A sensação era assustadora, mas também incrível, e eu não queria que ela fosse embora nunca mais. Quando a sessão de fotos acabou, Léo e eu fomos almoçar e ainda demos uma última passada em alguns estandes da feira antes de voltarmos para o hotel e nos prepararmos para ir embora. Ele parecia estar pisando em ovos comigo, como se não fosse capaz de acreditar que eu estava tão bem quanto demonstrava. Por mais que eu estivesse triste com a situação com a Ayla, havia ali dentro uma força maior que me movia a seguir em frente, a não desistir. E eu estava determinada a fazer alguma coisa, qualquer coisa, para que Ayla me perdoasse. Mas antes disso, eu precisava resolver algumas pendências. Quando chegamos na rodoviária de Sorocaba, já quase 8 da noite, meu pai estava lá esperando para nos levar para casa. O que foi bem providencial porque o Léo, em parte querendo me poupar, em parte porque ainda estava animado demais, pôde falar por nós dois sobre a feira. E meu pai estava empolgadíssimo para saber todos os mínimos detalhes. Ele parecia cansado daqueles 3 dias em Salvador na convenção do trabalho, da qual tinha chegado um pouco antes de mim, mas seu rosto se iluminava a cada detalhe que o Léo contava. Naquela hora, me ocorreu que talvez eu devesse contar para o meu pai primeiro, mas logo percebi que era uma péssima ideia. Minha mãe ficaria magoadíssima se descobrisse. E não havia nenhuma garantia de que a reação dele seria muito melhor que a dela. Então, no fim, depois que deixamos o Léo em casa e seguimos para a nossa, apenas perguntei como tinha sido a convenção e continuamos em terreno seguro por todo o trajeto. Minha mãe já estava parada na frente da porta, ansiosa, quando chegamos. Ela me puxou para um abraço antes que eu pudesse sequer terminar o meu oi. Como foi lá? O hotel era bom? Você se alimentou direitinho? Não comeu muita besteira? Mãe, reclamei enquanto era esmagada por ela. Eu já te dei o relatório inteiro dos últimos dias.
Mas é diferente ao vivo. Ela me puxou para a sala onde a mesa estava posta. Vem, você deve estar com fome. Felipe, pode trazer a pizza. Meu pai foi até meu quarto deixar minha mochila e sacolas antes de correr para a cozinha e voltar 2 segundos depois com a bandeja de pizza. Era a minha preferida, a massa do mercado, mais molho e recheio feitos pela minha mãe. Ela serviu uma fatia em cada prato e tive que passar os próximos minutos contando sobre a feira, com menos detalhes dessa vez, já que minha mãe não entendia muita coisa sobre o universo dos games. Depois que os pratos se esvaziaram e eu já tinha contado tudo o que tinha para contar, minha mãe começou a arrumar a mesa. Senti meu coração acelerar de novo e, por mais que tivesse certeza do que estava prestes a fazer, percebi que estava nervosa, muito nervosa. A perna balançava e minhas mãos agarravam a beirada da mesa. Tudo ia mudar agora, incluindo a relação com meus pais. Será que eu estava pronta? Mãe, senta aí. Minha mãe parou no lugar, olhando de mim para o meu pai com a sobrancelha arqueada. Preciso falar uma coisa com vocês. Minha pulsação soava alta em meus ouvidos. Era quase como se meus órgãos estivessem embaralhados, o coração martelando na cabeça, o sangue gelado me fazendo tremer. Pelo canto do olho, pude ver meu pai dar de ombros para ela, mostrando igual confusão. Nossa, que seriedade, comentou minha mãe meio brincando, meio preocupada enquanto largava a louça e voltava a sentar. Aconteceu alguma coisa na feira? Foquei o olhar no prato vazio à minha frente. Minha boca ficou seca. Meu Deus, eu mal conseguia respirar. Não tinha sido tão difícil com a Gabi, tinha? Eu sou lésbica. O único som que eu ouvi era o barulho da televisão dos vizinhos no andar de baixo. Um zumbido cresceu no meu ouvido, como se eu estivesse me distanciando daquele mundo, como se eu estivesse em outra dimensão. Minha mente começou a retroceder, como um filme de trás para frente. As lembranças passaram rápido. Meus pais e eu nas reuniões de sábado à noite, nossas visitas à vovó em Brasília, nossa viagem ao Beto Carreiro, as idas frequentes ao Went Wild, o parque aquático mais famoso do mundo, como dizia meu pai. O filme parou. De repente, eu tinha 5 anos, visitando o mar pela primeira vez durante um final de semana que passamos em Ubatuba em comemoração aos 10 anos de casamento dos meus pais. O lugar era lindo, a mata verde no entorno, a água límpida e calma. Eu brincava na minha piscina de plástico enquanto meu pai e minha mãe, sentados em cadeiras de praia, comiam pastéisinhos e tomavam água de coco. O mar estava ali, a poucos passos de distância, e eu não sabia se ele me assustava ou me encantava, talvez um pouco dos dois. Foi durante uma espiadela para a água que minha mãe, matando os últimos goles da sua bebida, perguntou se eu queria ir no mar. Eu arregalei os olhos e acho que devo ter assentido com veemência. É o que minha mãe conta, pelo menos, porque ela logo estendeu os braços, me tirando da piscina e me deu a mão para que fôssemos caminhando até onde as ondas quebravam. Muita coisa que me lembro daquele dia foi contada pelos meus pais, então não tenho certeza se a memória é real ou se a reconstituí a partir do que me disseram. Mas tenho uma lembrança vívida de parar ali na beirada da areia, olhando para a espuma do mar se aproximando dos meus pés e ficar esperando até que me alcançasse, com o coração acelerado. Quando a água muito gelada me tocou, eu soltei um grito e agarrei a perna da minha mãe. Ela me observou de cima. Doeu? Perguntou com um sorriso de lado. Na época, balancei a cabeça em negação, muito séria, sem perceber o deboche em sua pergunta, mas hoje tenho certeza de que ela estava tentando não rir de mim. Então, mais calma, me soltei dela e fui andando devagar,
sendo seguida de perto, até que, no momento de distração da minha mãe, uma onda mais forte veio e me derrubou, jogando areia em cada mínima parte do meu corpo. Ela me pegou no colo 2 segundos depois de eu abrir o berreiro, daquele jeito que só crianças sabem fazer. A boca bem aberta, as lágrimas escorrendo, os soluços fortes me fazendo tremer. Minha mãe não conseguiu conter a risada enquanto eu berrava, fazendo várias pessoas olharem para mim. Eu não quero mais entrar no mar. Ela tentou me acalmar e argumentar comigo, mas eu estava irresoluta, então me levou de volta, limpou a areia do meu rosto e dos meus cabelos, o máximo que conseguiu, pelo menos, e me colocou novamente na piscina. Ainda assim, a diversão tinha acabado para mim. Fiquei um tempão preocupada com os grãos de areia dentro do meu biquíni, e toda vez que uma onda mais forte quebrava, eu olhava assustada para o mar. Por fim, meus pais suspiraram e começaram a arrumar as coisas para irmos embora. Quando eu já estava sentada na cadeirinha no carro, falei: Desculpa, mamãe, eu não queria estragar o passeio. De onde eu estava, pude ver meu pai sorrir, mas minha mãe conteve a própria risada, tentando demonstrar seriedade. Você não estragou nada, meu amor, disse paciente. Se você não gosta do mar, a gente não volta mais aqui, tá? Tem muita coisa legal para fazer. Mas você e papai gostam, retruquei baixinho, a cabeça tão abaixada que meu queixo encostava no peito. E aí vocês não vão mais gostar de mim. De onde você tirou essa ideia, minha filha? Se intrometeu meu pai, olhando para mim pelo retrovisor. A gente te ama. Nós somos uma família, não é? Minha mãe estava com aquela voz calma e um tom razoável, querendo me mostrar, através da conversa, que meu medo era infundado. Eu assenti com a cabeça, sem desencostar o queixo do peito. E uma família se apoia, se ama, se ajuda. Se você não gosta do mar, então a gente não vai mais no mar. E não ficamos tristes com isso. O mais importante é nós estarmos juntos, não é? Ainda com um bico enorme de tristeza, assenti novamente enquanto minha mãe me dava um beijo na testa e fazia carinho no meu cabelo. No fim, acabamos voltando à praia quando eu era mais velha. Mas aquele momento de apoio, de ter os dois me tranquilizando, fez meu medo da rejeição amenizar um pouco. Foi a risada da minha mãe que me trouxe de volta ao presente. Deixa de brincadeira, Raíssa. Foi tudo que ela disse, levantando para voltar a arrumar a mesa. Mãe, eu não estou brincando. Eu sou mesmo. Não! O copo que ela segurava escorregou da sua mão e se espatifou no chão, me assustando. Você está brincando sim. Ela me cortou, a voz trêmula. Ela deixou escapar um soluço e levou a mão à boca. Pude ver uma lágrima escorrendo antes de ela deixar a sala às pressas. A porta do quarto bateu com força. Levantei para ir atrás dela, mas assim que passei pela cadeira do meu pai, ele me segurou pela mão. Deixa ela se acalmar, filha. Ele me lançou um olhar compadecido. Sua mãe precisa de um tempo. Olhei para o chão, o coração esmurrando meu peito com força, a respiração falhando. Podia sentir o peso daquelas palavras comprimindo o ar do ambiente, como se a gravidade ali fosse maior do que no restante do planeta. Eu sempre soube que aquela seria a parte mais difícil de todas, se um dia eu viesse a contar. Agora eu tinha contado e tinha sido ainda mais difícil do que eu imaginara. Minha mãe podia nunca mais querer falar comigo. E se ela me expulsasse de casa? E se eu me sentisse ainda mais presa do que antes? Ela vai me odiar para sempre. Deixei escapar, olhando para o meu pai novamente, tentando encontrar em seu rosto algo que não apenas confirmasse isso, como também me dissesse o que ele estava pensando. As lágrimas começaram a rolar sem que eu percebesse. Uma gota caiu no meu braço, perto de onde meu pai o segurava, e eu me apressei a secar o rosto com a mão livre,
mas mais delas continuaram a descer. Deixa de ser boba, sua mãe te ama. E eu também, acrescentou me puxando para mais perto, de modo que eu me virasse completamente para ele. Você sempre vai ser nossa garotinha. As lágrimas caíram com mais força, o pânico se alastrando pelo meu peito enquanto começava a sentir meu corpo tremer. Se ao menos eu estivesse pedindo que nunca mais voltássemos ao mar... Desculpa decepcionar vocês, sussurrei, a voz quebrando com um soluço alto enquanto eu voltava a olhar para o chão, desamparada. Meu pai riu e levantou, arrastando a cadeira com um barulho. Então colocou a mão no meu queixo e fez com que eu o encarasse. Você nunca decepcionaria a gente, filha. Ele hesitou. A não ser que cometesse um crime, ou se drogasse, ou jogasse pelos humanos inféricos. Não pude evitar abrir um sorrisinho em meio ao choro, um soluço irrompendo de repente. A sensação de alívio foi como me enrolar num cobertor numa noite gelada. Ela me acalmou o suficiente para que eu respondesse. Eu nunca jogaria pelos humanos, pai. Tenho princípios. Retribuindo o sorriso, ele me puxou para um abraço. Enlacei-o pela cintura, minha cabeça batendo na altura do seu peito e inspirei o cheiro familiar de desodorante masculino. As lágrimas voltaram a cair, molhando a camisa do meu pai, mas era um choro mais contido, menos desesperado. Ali, em seu abraço, ouvindo suas palavras de carinho, percebi que sim, as coisas iam mudar e talvez minha mãe demorasse a aceitar, mas eu preferia esse distanciamento a continuar me escondendo. Não era saudável para mim, afetava todos os relacionamentos que eu tinha e principalmente destruía o meu amor próprio. Era isso que eu devia colocar em primeiro lugar. Quando meu pai se afastou do abraço, me segurou pelo ombro e olhando nos meus olhos disse: Eu só quero que você seja feliz, filha. Eu te amo do jeitinho que você é. Abri um sorriso tímido, a visão embaçada de tanto chorar. Obrigada, pai. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Com um sorriso, ele se afastou e foi até a área de serviço pegar uma vassoura para limpar os cacos de vidro do copo espatifado. Eu comecei a tirar a mesa e quando tudo estava em seu devido lugar, nós dois olhamos para a porta do quarto dos meus pais. Pode deixar que eu converso com ela, afirmou ele, tentando soar confiante. Só tenha paciência, ok? Assentindo com a cabeça, fui para o meu quarto e fechei a porta. Olhei ao redor e em cima da minha cama encontrei a sacola em que estava o Totoro de pelúcia que eu tinha comprado para mim e para a Ayla. Fui até lá, tirei-o dali de dentro e fiquei segurando-o com as duas mãos como se pudesse me acalmar. O final de semana podia ter sido uma confusão, mas cada momento que eu tinha passado com Ayla me encheu de certeza de que o amor que eu sentia era real. Estar com ela me trazia uma clareza que eu nunca tive antes. Eu não queria perder isso. Eu não ia perder isso. Ayla Mihara, 30 de julho. 1h42. Mais uma vez, as férias de julho acabam e a escola continua a mesma bosta. 1h42. A volta às aulas foi ruim? Aquele menino tá te perturbando de novo? 1h42. Não se o Samir puder evitar, mas nem é por isso. É que a escola às vezes consegue ser um lugar bem opressor. Sinto que as pessoas estão sempre esperando que eu seja alguém que não sou. 1h43. Sinais de exclamação. Nossa, eu sinto a mesma coisa. Por que é tão difícil aceitar as diferenças das pessoas? Acho que é uma maneira das pessoas esconderem seus próprios medos. O mundo seria tão mais fácil se ninguém se preocupasse com a vida de ninguém. Emoji triste. Talvez a gente deva começar uma revolução. 1h44.
Quem sabe as pessoas não começam a acordar e perceber que elas poderiam ser muito mais felizes se parassem de se preocupar com a vida alheia? Tô dentro. Emoji coração.